A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar sua vida nessa segunda-feira maravilhosa. Nós estamos aqui, eu acabei de chegar aqui nos estúdios do Ministério Altar de Deus, e eu vim aqui para convidar você a estar comigo hoje, nesta grande campanha que nós estamos realizando no Ministério Altar de Deus. Hoje, a campanha Vencendo Desafios. E o mais interessante disso tudo é que sempre nós estamos sendo desafiados. O nosso adversário, ou seja, o mal, está sempre nos desafiando todos os dias da nossa vida. Mas preste atenção no que eu quero falar para você hoje. A Bíblia vai dizer que eu tudo posso naquele que me fortalece. É afirmado nessa palavra que esta campanha que nós estamos começando, aqui na igreja, ela está baseada nessa palavra, vencendo desafios. Quem disse que você não pode? Quem disse para você que você não consegue? Quem disse isso para você? Por isso, ela está baseada nessa palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Veja bem que quando você decide buscar algo grandioso, você tem que estar preparado para ser questionado, desacreditado por muitos. Muitos vão questionar você. Muitos vão olhar para você, vão questionar a tua fé. Muitos vão desacreditar de você. Sabe? Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que nos fortalecer dentro da palavra. A Bíblia, ela vai nos fortalecer, ela vai nos enraizar dentro da palavra de Deus. É por isso que nós vemos hoje muitas pessoas sofrendo. Nós encontramos pessoas realmente que estão tristes, abatidas, por causa que não são enraizadas. Nós estamos aqui hoje, ao vivo, para convidar você a estar comigo às 19h30, hoje, segunda-feira, desta campanha Vencendo Desafios, sabe? Baseado no eu tudo posso naquele que me fortalece. Deus abençoe a Rayane Lotte, que está comigo também, dê vitórias a você muito grande. Mas preste atenção nisso, nós temos que colocar a nossa fé baseada na palavra de Deus, para nós termos resultados em nossa vida. Muitas pessoas não estão alcançando resultado porque não estão enraizadas na fé. Estão sendo enganadas facilmente. Mas a Bíblia vai nos dizer uma coisa, que quando nós decidimos buscar coisas grandes, as pessoas vão querer desacreditar de nós. As pessoas vão querer até mesmo questionar a nossa fé. Quando você falou que vai ser uma pessoa bem sucedida, vai ser uma empresária, vai ser um empresário, vai conquistar vitória, muitas pessoas estão olhando para você e não acreditam nisso. Muitos estão olhando para você e estão dizendo, ela parece que ela está louca, ela nunca vai conseguir, eles estão desacreditando de você. É por isso que essa campanha aqui é muito forte, que nós estamos fazendo aqui na igreja, para alcançarmos grandes vitórias, para mostrar o tamanho do nosso Deus. Lembre-se que o obstáculo, muitas das vezes, não é o desafio. Preste atenção nisso. Muitas das vezes, o nosso obstáculo não são os desafios, mas são as visões limitadas das pessoas que estão ao nosso redor. Esse é o grande problema. Você está vivendo com a pessoa que tem uma visão limitada. Você está andando com pessoas que têm visões limitadas. O desafio não é o teu problema, sabe? Ele não é o nosso problema, os desafios da vida não é o nosso problema. São as pessoas que estão ao nosso redor. São aqueles que andam conosco, aqueles que moram conosco dentro da nossa casa, do nosso lar, nossa família, nossos amigos, colegas. São as visões limitadas que eles têm. Eles limitam o poder de Deus, sabe? Eles limitam a glória de Deus. Eu estava ontem falando na igreja sobre isso, nesse domingo. Eu estava falando sobre as limitações que o povo coloca. O nosso Deus, ele cura, ele liberta, ele salva, ele continua falando com o ser humano na terra.
Deus nunca parou de falar com o ser humano, Deus sempre está falando. Mas preste atenção, quando você coloca no teu coração um desejo de crescer e de vencer, você vai ser questionada. Você vai ser questionado, mas o que você tem que fazer? Resistir ao diabo. Porque as palavras deles são o diabo. Pastor, que isso? É verdade. Eu provo para você isso na Bíblia. Que tem muitas pessoas que andam até com a palavra na mão, mas o diabo usa a boca delas. Você lembra de Pedro andando com Jesus, quando Jesus falou que voltaria na cidade, Jerusalém? Você lembra disso? Quando Jesus falou, vou voltar na cidade, o que Pedro falou? Mestre, não volta para lá, porque vão te matar, tal. Jesus falou o que com ele? Jesus olhou para ele e falou, para trás de mim, Satanás. Jesus repreendeu Pedro. E Pedro andava com Jesus. Pedro caminhava com Jesus. Pedro estava sempre com Jesus, mas abriu a boca de qualquer maneira para o que? Entristecer Jesus, para questionar Jesus, desacreditar Jesus, mas Jesus rapidamente fez o quê? Eu te repreendo, Satanás, para trás de mim. E é isso que você tem que fazer com essas pessoas que estão ao teu redor, sabe? Nós temos que colocar no nosso coração, nós não podemos ficar esperando que os outros vejam a nossa força, não. Não fique esperando que os outros vejam a tua força. Tem que mostrar a eles que você realmente é capaz. Você é capaz de vencer, capaz de crescer, capaz de ver. Você pode, tua vida pode ser transformada pelo poder de Deus. Então preste atenção, quanto mais perto você estiver de alcançar seu objetivo, maiores serão os seus desafios. Preste atenção nisso. Quanto mais próximo da nossa vitória, maior vai ser os nossos desafios, nossas lutas, nossas guerras. Por isso que você hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, você pode vencer na vida, você pode fazer uma história. Não está longe, nem está acabado, nem pense que o tempo passou, nada disso. Está começando agora o momento de você mostrar o Deus glorioso que você serve. A Bíblia diz que a nossa crença, a sua crença que você é capaz, preste atenção nisso, a crença que você é capaz deve ser mais sólida do que qualquer crítica. A crença de que você é capaz de vencer, ela tem que ser mais forte, mais sólida do que qualquer crítica que fizerem a você. Você não pode se deixar abater por causa das pessoas. Você não pode se deixar abater porque muitos falam, muitos dizem. Não. A sua fé em Cristo, você tem que mostrar a eles que ela é sólida, ela é forte. E as críticas não vão te abalar de maneira nenhuma. É por isso que nessa campanha que nós estamos aqui, eu estou com ela aqui na minha mão, que diz que vencendo desafios. Quem disse que eu não posso? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu sei que eu posso. Eu sei que Deus é comigo. Eu tenho a certeza que Deus, Ele me contempla. Eu tenho a certeza que Deus tem o seu olhar sobre a minha vida e vê a minha fé. Deus conhece o meu coração, conhece-me por dentro. Porque, olha, no final dessa conta todinha, no final das contas, o que vai realmente contar não são as suas palavras, não são as palavras dos outros que vão contar, mas sua determinação em seguir em frente. Eu tenho tanto, olha, esses papéis que estão aqui, as pessoas clamando, pedindo oração. Olha, são tantas pessoas pedindo oração, mas eu quero dizer para vocês que vocês são capazes de vencer. Deus te criou com um propósito. Lembre-se, Deus trabalha com propósito, o diabo trabalha com necessidade. Satanás vê que a pessoa precisa de dinheiro, ele lança dinheiro fácil na mão dela. Ele arma as artimanhas, as armadilhas, para que as pessoas entrem. Aí ele fala, olha, rouba, que ninguém vai ver. Olha, arma isso, põe o dinheiro de fulano, ninguém vai saber. Ele trabalha com a necessidade que as pessoas têm. Mas Deus, Ele trabalha com propósito. Deus, Ele é o Deus de propósito. Ele tem um propósito na tua vida. Por isso eu estou passando aqui hoje para dizer para você,
que esta campanha, vencendo desafios, é muito forte. É uma campanha que vai realmente abalar o inferno. Porque todos os dias nós somos desafiados. Todos os dias o diabo está fazendo como fez na época do rei Davi. Na época que o diabo usou Golias para afrontar o Deus de Israel e desafiar todo o povo de Deus, inclusive o próprio Deus. Mas o que Davi fez? Davi foi para a guerra, foi para a batalha, confiando em Deus, tendo a certeza que Deus era com ele, sabe, enraizado na fé, enraizado na palavra. Ele não estava enraizado em ninguém, ele se enraizava dentro da palavra de Deus e no próprio Deus. Ele não se enraizou nos amigos, nos colegas, nos irmãos, não. Ele se enraizou em Deus e disse: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou vencer esse gigante hoje mesmo. O Senhor dará esse gigante na minha mão. Ele é gigante para vocês. Ele é temeroso para vocês. É assim que tu tem que falar com as pessoas. Porque ao teu redor tem aquelas pessoas que têm pouca visão. Aquelas pessoas que o problema não é o desafio. O problema são aqueles que têm visão limitada, que estão do teu lado e estão falando para você que não dá, estão dizendo para você que é difícil, estão dizendo para você que não dá, estão dizendo para você que tu não pode ser vencedora, que tu não pode ser curada, liberta, transformada, estão dizendo para você que a tua vida vai ser mesmo assim. Esses realmente têm visões limitadas, mas Davi, ele tinha uma visão pautada em quem? Em Deus. E ele disse assim: esse desafio eu vou vencer. Essa está a minha oportunidade de mostrar para todo mundo o tamanho do meu Deus. Você tem que ver o desafio da vida assim. Você está sendo desafiada pelo diabo há muito tempo, há muitos anos. E Deus está falando que está te dando uma oportunidade de você vencer Satanás, uma oportunidade de você vencer o inferno, uma oportunidade de você mostrar para o mundo quem é o teu Deus, quem é o tamanho do teu Deus, o Deus que te vê todo dia, o Deus que te ouve, o Deus que quer te ouvir, falar contigo, conversar contigo, o Deus que quer que você dê mais tempo a Ele do que a próprias coisas do mundo. Se volte para Deus, dê mais tempo para Deus, e a tua vida vai ser transformada. Por isso que esta campanha hoje, 19 horas e 30 minutos aqui no Ministério Altar de Deus, é importante para a tua vida. Porque olha, ela fala tudo sobre você. Ela diz: vencendo desafios, e que você está sendo desafiada. Tem pessoas que estão dizendo ao teu redor assim: eu duvido que ela vai crescer. Eu duvido que ela vai vencer. Eu duvido que o esposo dela vai mudar, que o filho dela vai mudar. Eu duvido. O diabo está te desafiando. Mas Davi falou: bem, eu vou enfrentar esse desafio porque eu entendo que todo desafio na minha vida é uma oportunidade de Deus, que Deus está me dando, de mostrar que Ele é comigo. Então eu não posso deixar de passar aqui, convidar você, eu não posso deixar de passar aqui e falar para você que você é capaz. Por isso, hoje, 7h30, eu quero estar contigo aqui na igreja. Nós já estamos preparando todos os lugares para que você possa estar conosco, querido. Sabe, hoje é o dia da vitória. Eu falei com uma dos membros da minha igreja, eu falei com uma jovem, falei: olha, nós já vimos sinais que Deus deu na vida do teu pai. O pai dela teve um AVC, e nós orando, aquele homem movimentou uma das pernas que não movimentava. Nós vimos o que Deus é capaz de fazer. Nós enxergamos. Aí eu falei com ela: você viu o que Deus faz, o que Deus é capaz? Deus está te dando essa oportunidade de você ver um milagre acontecer na tua vida, o teu pai ser curado, sair andando, porque não há doenças que Jesus não possa curar. Ei, acorda! Não tem doenças que Jesus não cura, não tem problemas que Ele não dê solução. A Bíblia diz que todos os doentes, todos os enfermos iam a Jesus, e Ele curava todos os enfermos de todas as doenças, de todas as enfermidades. Ele curava e Ele cura até hoje. Mas é através de você que Ele quer fazer isso. Ele precisa. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Cadê essa fé que tu fala que tem? Cadê essa fé que você transmite, que você diz para as pessoas: eu tenho fé? Mas não adianta ter a fé sem um resultado. A fé traz resultado.
A fé traz curas imediatas. A fé traz transformações imediatas. Por isso que essa campanha de hoje aqui que está na minha mão, que fala sobre vencendo desafios, é porque nós estamos todos os dias sendo desafiados pelo nosso inimigo, da nossa alma. Você está orando, orando, orando e buscando, e parece que está tudo travado, tudo parado, aí você fica assim, meu Deus, tem anos que eu estou orando, tem anos que eu estou jejuando, e nada se movimenta ao meu favor. Mas sabe por quê? Isso está acontecendo porque você ainda não entrou para vencer, você entrou para lutar. Quem entra para lutar não vence a batalha, mas quem entra para vencer, vence todas as coisas da face da terra. Ele sai dali um vencedor, ele entra para vencer, ele não entra para lutar, porque ele sabe que Deus luta por ele. Quando eu quero uma vitória, acredite nisso, quando eu quero uma vitória, mais pessoas vão se levantar contra a minha vida para tentar me desacreditar. Quando você busca algo grandioso, algo grande, acredite no que eu estou te falando. Você vai ser questionado. Abre a tua boca aí e diz assim, eu vou ser um empresário. Vai ter um montão de pessoas, até mesmo da fé, do teu lado, que vão dizer, tem dinheiro? Tem dinheiro para conseguir isso? Tem dinheiro para vencer, para abrir o negócio? Querido, Deus não trabalha com dinheiro. Deus trabalha com fé. Deus trabalha com fé. Por isso que ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível me agradar se não tiver fé. Mas se tiveres fé, dirá para quê? Ah, meu Deus, olha que coisa gloriosa. A fé do tamanho do grão de mostarda. É isso que Deus está procurando em você nesses últimos dias. Agora vai ficar sentadinha? Vai ficar em casa aí, sentado, comendo, engordando, parada? Deixando o tempo passar? Vai ficar aí, eu não posso no ministério tá de Deus, que eu sou de outra igreja. E o que tem? E o que tem que é de outro ministério? O que tem isso? Nós estamos buscando um Deus que dá resultado. Um Deus que traz você para a vitória, para você cantar o hino da vitória. Querido, já passou anos e cadê esse hino da vitória? Eu costumo dizer aqui na igreja que, eu falo muito isso com os membros, tem pessoas que estão vivendo de promessa e até morreram e a promessa não aconteceu na vida dele porque não veio de Deus. Entenda isso. Coisas que vêm da parte de Deus são sincronizadas. Elas acontecem realmente na nossa vida. Coisas que vêm da parte de Deus, ela vem do céu em direção ao profeta entregar a verdade. E quando a verdade bate, eu sinto a verdade dentro de mim. E aí nós temos resultados. Por isso muitos estão morrendo, e já até morreram, e foram só com a promessa, mas aquilo que foi falado não aconteceu. Jesus falou para nós termos cuidado com os falsos profetas, falsos enganadores, lobos vorazes. Mas temos que viver a verdade. Olha aqui para mim. Está vendo essa campanha aqui que diz que o maior obstáculo, muitas das vezes, não são os desafios. São as pessoas que estão ao teu redor. Elas têm uma visão limitada. Esse é o maior desafio que você tem que vencer. Por isso que ele está dizendo para você, hoje para mim não dá. Segunda-feira que vem não dá. A outra também não dá. Aí quando você fala para ela, não dá por quê? Porque tem um aniversário para mim ir. Não dá por quê? Não, marquei um negócio no shopping com um amigo meu. Não dá por quê? Não dá porque a minha vizinha, meu vizinho vai chegar lá em casa. Por isso você está sofrendo. Por isso as coisas não acontecem. Por isso Deus quer agir na tua vida e não consegue agir. Porque você está dando ouvido àqueles que têm a visão limitada. Aqueles que não têm visão de homem e mulher de Deus, de ver coisas grandes. Olha aqui para mim. Deixa eu te falar mais uma coisa. Imagine se nós vivêssemos naquela época e nós víssemos paralítico andar. Qual foi o dia que você viu o último paralítico andar? Qual o dia que você viu o cego enxergar?
o surdo ouvir, o mudo falar? Qual o dia que você viu a lepra secar? A mão mirrada se consertar? Qual foi o dia que você viu a figueira secando? Qual foi o dia? Fala para mim. O sol para, a lua para. Qual os dias que você viu um milagre acontecendo grande nos teus olhos? Eu lembro que eu fui numa igreja evangélica. E quando eu cheguei nessa igreja, eu fui de manhã cedinho, 5 horas da manhã eu fui para lá, porque lá 6 horas da manhã começaram a orar. Eu fui para essa igreja, e quando chegou lá o homem de Deus orando, eu vi com meus olhos o paralítico torto, um rapaz, que colocaram ferro nas costas. O médico falou, tem que botar um ferro na coluna dele. A mãe dele foi lá desesperada com a família. Quando o homem de Deus começou a orar, eu ouvi e vi aquele jovem, os ossos dele começaram a fazer barulho e se colocarem no lugar, a coluna indo para o lugar, as pernas do jovem indo para o lugar. Eu vi. Isso é um testemunho vivo. Eu vi o homem de Deus orando e eu vi, desde aquele dia, eu pedi a Deus, eu quero isso também para mim. Eu quero viver esses milagres, essas maravilhas, eu quero ver, Senhor. Eu quero participar disso. Eu quero ter uma história para onde chegar, as pessoas ser curadas, libertas, transformadas pelo teu poder. Porque o Senhor ainda faz, o Senhor não morreu. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia, está vivo. O Senhor enviou o teu Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando ele penetra no nosso corpo, nós somos templo do Espírito do Deus vivo. E o Espírito de Deus movimenta toda a terra. E nós começamos a ver milagres, sinais, prodígios e maravilha. É isso que Deus quer que você entenda de uma vez por toda. Não que você seja um cristão somente. Ah, estou na igreja tal, estou na igreja tal, estou ali, eu estou lá. Mas será que Cristo está em você? Será que as coisas estão transcorrendo na vida como você quer realmente? Ou você só está passando na terra para comer e dormir, passear, se alegrar? A Bíblia diz que o nosso descanso no céu não é aqui na terra. A Bíblia diz que jaz o maligno na face da terra. Nós lutamos contra o espírito maligno que quer destruir a nossa vida. Por isso hoje é o seu dia. Hoje é a sua hora. Hoje é o seu momento de dizer para o inimigo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, nada pode parar você. Nada pode te deter. O Espírito de Deus é que te movimenta, te orienta, te capacita, te dá visão espiritual. O Espírito de Deus é o que fala, o que movimenta-nos por dentro e por fora. É o Espírito de Deus. E eu quero te fazer outra pergunta. Já que nós estamos falando em vencer desafio, quero te perguntar mais uma coisa. Aonde você tem visto mais batismo com o Espírito Santo? Multidões, eu lembro quando eu aceitei Jesus em 1986, quando eu aceitei Jesus como Salvador, pessoas eram curadas, libertas, batizadas no Espírito Santo, até mesmo na hora de ser batizado nas águas, nas cachoeiras, o Espírito de Deus se movimentava sobre a vida das pessoas, e é esse o movimento que Ele quer fazer contigo. Você entendeu isso? Moisés, é esse o movimento que Deus quer fazer na tua vida, Rael. É esse o movimento. E a RPT, Restaurados, é esse o movimento que Deus quer fazer na vossa vida. Só que nós não podemos ficar parados. Por isso que hoje essa campanha é importante você estar conosco. Porque hoje vai ser o dia que nós vamos dizer para o inimigo que eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele precisa ouvir isso, não só de palavras, mas de ação e determinação. Por isso, hoje eu passei aqui para dizer para você uma coisa muito forte. Não espere que os outros vejam a sua força, mas mostre a eles do que você é capaz. Mostra para todos aí do que você realmente é capaz. Não fique só ouvindo histórias de que pessoas venceram. Não. Lá em Jó 42,
A Bíblia vai dizer que Jó falou dessa maneira. Antigamente, meus ouvidos ouviam falar de ti. Olha, ele ouvia que Deus operava na vida das pessoas. Mas de um certo momento ele disse, mas agora os meus olhos te vê. Porque agora ele está vendo o milagre acontecer na vida dele. Perdeu tudo, foi atacado pelo adversário, mas manteve uma fé firme, não murmurando, mas trabalhando a sua fé. O diabo dizendo, amaldiçoe seu Deus e morre. Ele, como fala uma louca mulher, assim fala tu. Ele manteve a fé dele, sabe? Ele venceu esse desafio, porque Deus confiou em Jó como confia em você também. Ele sabe que você pode, mas sabe o que plantaram na tua cabeça? Que você não pode ir para outra igreja, que você não pode participar da campanha, que você não pode vir no ministério Altar de Deus, que você é fraca, se for para outro lugar você sai lá da igreja. Deixa de ser bobo, mantenha a tua fé em Cristo Jesus, participe daquilo que Deus quer que você participe para vencer na vida, para mostrar para eles que você é capaz. Não fique preso, acorrentado, não. Você é livre para expressar a tua fé. Por isso eu quero convidar você para hoje estar aqui comigo. Eu quero convidar você para juntos estarmos aqui nessa noite, uma noite de reverência ao nosso Deus, uma noite que é uma noite gloriosa perante a Deus. Nós preservamos aqui a adoração a Deus, nós preservamos o jejum para buscar o Senhor, nós preservamos os dons espirituais, o dom de profecia, visão, revelação, nós preservamos isso. Nós buscamos dentro da palavra e buscamos em oração. Nós queremos ver o que está escrito na Bíblia. É simples. O que está escrito tem que acontecer. Mas quantas pessoas você já viu aí, amigo seu, parente? Olha, Deus falou comigo que vai fazer isso, que vai fazer. E você está vendo que até hoje não fez nada. Quantas pessoas você conhece que falaram, poxa, Deus, e já até morreram, e você falou, poxa, fulano morreu, e não se concretizou aquilo que ela falou, aquilo que ele disse, porque não fora Deus que falara. Deus, ele age segundo a nossa ação. Deus só vai agir se você reagir. Ou se você reagir, Deus vai agir. Deus, ele é um ser supremo, ele é Deus. Ele espera que aqueles que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Eu não posso parar de falar a verdade para você. Eu não posso simplesmente me calar e ver você no sofrimento, na luta, na guerra. Tem uma solução. Amigos meus que já morreram, eu falava com eles, vai lá na igreja. Toda rua que eu passo, eu convido as pessoas, vai na igreja. Você sabia que você tem inimigo sem você saber? Tem pessoas que é de outra igreja, já tem raiva da gente sem me conhecer, sem falar comigo. Pastores, homens de Deus que tem bronca. Aí eu pergunto, meu Deus, que espírito de Deus é esse? O cidadão nem me conhece, a irmã nem me conhece, fulano nem me fala. E assim é com você também. Tu passa na rua, paz do Senhor, ele, paz. Não te dá nem ideia, tu fala, meu Deus, o que eu fiz? O que está acontecendo? Por que está tendo essa separação? Mas tem essa separação por causa dos lobos vorazes. Os lobos vorazes dessa época, eles querem colocar a igreja linda, bonita. Quando tu entrar no ministério Altar de Deus, tu vai ver que ela é bonita. Nós temos estúdio, nós temos a igreja, mas a essência continua a mesma. A essência de oração, de jejum, de palavra, a essência. Agora tem lugar que virou show, palco. Fulana cobra para ir lá, fulano cobra para pregar, fulano, mas tem que honrar ele, tem que honrar ela. Não, não é isso. A honra e a glória pertencem a Deus. A honra é honrar ele com respeito e com educação. Isso é a verdade.
Aí você está aí numa igreja de show, sabe? Cheio de luzes, lâmpada, coisa linda, louvores que não sobem, ficam naquele plenário. Mas o louvor que engrandeça a Deus, glorifica o nome dele, exalta ele. Entenda, por isso que os profetas eles escolhidos a dedo. Deus escolhia os seus profetas para entregar mensagem a dedo. Por que Deus chamou Paulo para pregar a palavra? Porque Paulo era um homem o quê? Um homem que aprendeu dentro da doutrina de Gamaliel, um homem sábio, mas um homem também perseverante, um homem que não tinha medo de falar a verdade, porque ele antigamente, ele perseguia os cristãos e não tinha medo. Então Deus falou, vou levar ele e ele vai ser um homem determinado para mim. Ele vai levar a minha palavra. Agora imagine se pega um Paulo com medo, medroso. Aí Deus faz isso, ele, não, eu estou com medo, faz aquilo, eu estou com medo. Não, faz aquilo, não, para mim não dá. Não, hoje não dá. É como muitas pessoas fazem hoje. Deus está falando, vai lá. Olha o homem de Deus falando, vai lá. Busca, vai lá. Não fica em casa, vai lá. Vai segunda-feira, vai orar, vai buscar. Participa de um culto para você conhecer. Aí você vai ver a diferença. Tu vai ver o projeto de Deus. Agora que nós temos inimigos sem a gente saber, isso nós temos. As pessoas falam que é da igreja, falam que é mulher de Deus, passa perto de você, nem bom dia, nem boa noite, nem paz do Senhor lhe dá. É ou não é verdade? Estou falando mentira? Você já aconteceu isso com você, duvido que não. Você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, que já aconteceu isso contigo. Aí você fala, meu Deus do céu, não estou entendendo. Fulano, de outra igreja, a gente dá a paz, ela nem dá. Passa na rua, olha com a cara meio esquisita, feia, né? Fecha o semblante, fala, Jesus, tem misericórdia. Esqueceram da palavra, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Esqueceram isso? Preste atenção, você é diferente. Essa campanha que está aqui, deixa eu pôr aqui, essa campanha que está aqui, preste atenção. Vencendo desafios. Está aqui, ó, vencendo desafios. Quem disse que você não pode? Quem disse isso para você? Quem tem falado para você que você não pode? Lembra daquela passagem que Jesus estava pregando a palavra em cima do barco? E quando ele acabou, ele falou para os discípulos, vão lá para o outro lado e me esperem do outro lado da margem. E quando eles foram, uma tempestade pegou eles. E eles começaram a gritar que ia morrer, que ia afundar, o desespero. Quando Jesus chegou, repreendeu o mar, repreendeu o vento. Jesus falou, ó, me esperem lá do outro lado. Jesus já tinha falado, ó, vocês não vão morrer no meio do caminho. Me esperem lá que eu vou chegar lá do outro lado. Mas no meio do caminho tem a tempestade. Aí que está a tua fé. Quando você começa a ouvir a voz do diabo, eu vou morrer. Ah, meu Deus, eu vou morrer. Mas Deus falou que você ia morrer? Deus falou que você ia viver sofrimento? Deus falou para você que você ia ficar com essa úlcera? Deus falou que você ia ficar com esses problemas de saúde? Falou? Claro que não falou. É porque você está dando ouvido à voz do diabo. E a voz do diabo é melhor para as pessoas ouvir, né? Porque o diabo ele tem uma fala que faz com que a pessoa agrada as pessoas, mas a palavra de Deus não agrada. O diabo fala assim, ó, pode beber que não tem nada a ver. A palavra diz que não pode. O diabo diz que você pode fumar. A palavra diz que não pode. O diabo diz que você pode adulterar. A palavra de Deus diz que não pode. O diabo diz que você pode matar, rapaz, tem que ser homem, vai lá e mata. Mas a palavra de Deus diz que não pode matar. Então a palavra do diabo para as pessoas é boa. Aí o diabo diz, fica em casa, vai descansar. Você trabalhou tanto hoje. Vai descansar. Aí você chega em casa, né? Aí toma aquele banho, vou descansar. Mas o diabo não está descansando para destruir tua vida. Enquanto você está deitado no mundo espiritual, ele está trabalhando e acusando você diante de Deus. Ah lá, aquela que diz que é tua serva, olha como ela está em casa, vem dela ir buscar. Ela não te ama totalmente. Não foi assim com Jó? Ele não foi lá diante de Deus e não falou isso? Ué, tu também enche ele de bem, ele tem tudo.
Agora, deixa eu tocar e tirar tudo para ver se ele não blasfema na tua cara. Só que com Jó, ele se machucou, né? Com Jó, ele não encontrou um crente qualquer, ele encontrou um homem temente a Deus. Deus, o diabo tem que encontrar mulheres tementes e homens tementes de fé. Porque se Jesus voltar hoje, se Jesus voltar daqui a pouco, eu não sei. Eu estou aqui com você, nós estamos conversando. Mas se ele voltar de repente, e aí? Para onde nós iremos? Se houver uma catástrofe mundial, tudo acabando, e agora? E minha vida, Senhor? E como é que eu estou diante de Ti? E agora? Como é que vai estar a tua vida diante de Deus? Por isso que eu quero você aqui hoje. Hoje, 19h30. Eu liguei para uma pessoa e falei para ela assim, poxa, você já faltou 2 cultos. E olha, eu quero que tu venha no culto hoje, não faz isso com você, não faz isso com a tua família, não faz isso com o teu... Pastor, mas por que isso? Porque entenda, você que vai à igreja, que está na igreja, ou que vai na igreja, você é a coluna da tua casa. Se a coluna desmoronar, desmorona tudo. Por que o diabo não destruiu ainda teu marido, tua esposa, teus filhos totalmente? Porque você está lá buscando, está orando, Satanás, tira a mão do meu marido, Satanás, tira a mão da minha filha, Satanás, tira a mão do meu filho, sai do meu negócio, sai da minha saúde, sai da vida. É por causa disso. Mas se você, preste atenção, parar de marchar, o diabo vai tomar tudo e vai destruir tudo. E no final você vai ficar chorando e falando assim, poxa Deus, por que isso aconteceu? E Deus vai falar, porque você parou. Quando o povo de Israel quis parar, Deus falou, Moisés, diga a esse povo que marche. Vai marchar para ter vitória. Vai andar. Não olha para trás, não, porque quem olha para trás vira estátua de sal. Lembra da mulher de Ló? Foi olhar para trás, desobedeceu, virou uma estátua de sal. É hora de você olhar para frente. Olha, eu vou acabar aqui. Mas quero te convidar para hoje, 19h30. Estar comigo aqui nessa campanha, vencendo desafios. Quem disse que você não pode? Aí a resposta está, eu tudo posso naquele que me fortalece. Deus abençoe a todos vocês. Hoje, 19h30, eu estou te esperando aqui na igreja, juntamente com os obreiros, juntamente com o corpo de pastores aqui da igreja. Muitos convidados estarão conosco também na noite desse dia. Muitas pessoas contando as suas maravilhas também que Deus fez na vida dessas pessoas. Que isso é muito importante, contar aquilo que Jesus ainda tem feito na face da terra. Por isso, eu quero desejar a você nesse dia um dia abençoado, cheio da glória de Deus, e que a partir desse momento o Espírito de Deus conduza você nessa noite, pegar um Uber e vir aqui na rua Ceará, número 134, Jardim da Vida, lutar pela sua vida, pela sua paz, pela sua saúde, lutar para a sua bênção. Deus, ele quer te abençoar poderosamente. Por isso, eu quero entregar você diante de Deus agora. Deixa eu fazer uma oração pela tua vida, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e eterno Pai celestial, toma cada pessoa representada, meu Deus e meu Pai, agora, diante dos teus olhos e do teu reino. Abençoa as suas vidas, fortalecendo, dando ânimo às tuas filhas e sendo com teus filhos na face dessa terra, Pai. Nos fortalece, nos dê ânimo, Pai, e nos capacita para que quando nós crescermos, possamos exaltar somente ao teu nome, Senhor. Somente a ti será exaltado na nossa vida. Nesta noite, prepara todo o ambiente, Senhor, cercando com teus anjos, Pai, para acampar ao nosso redor, nos livrando, meu Deus, de todo esse mal e nos abençoando para entrarmos no campo de batalha e vencermos o nosso inimigo, Pai. Porque esse desafio, eu tudo posso naquele que me fortalece. Dê vitória em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Você vai estar ganhando um papel desse também da campanha. À noite eu vou estar te dando esse papelzinho também da campanha. Você vai escrever o teu nome na frente, aqui, ó. Aqui, o nome da campanha. Você vai escrever o teu nome aqui na frente. E aqui atrás, os pedidos de oração. Nós vamos levar depois para as montanhas. Hoje, todos vão trazer esse papel
que levaram e vão receber outros papéis. E você que vai vir a primeira vez também vai receber. Na próxima segunda-feira tu vai trazer. E eu quero levar o teu pedido de oração no monte e apresentar a Deus, para que Deus possa te dar uma resposta que muito você espera. E eu tenho a certeza que tu vai ver que ainda existe profeta na face dessa terra. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. A paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Amém.